Você já ouviu falar dos pecados sexuais mais chocantes da Bíblia? Histórias tão intensas que provocaram a fúria divina e deixaram lições que ressoam até hoje. Esses relatos não são apenas histórias antigas, eles nos mostram os limites que não podemos ultrapassar e as consequências de quando isso acontece. No vídeo de hoje vou te levar por uma jornada para descobrir os 7 pecados sexuais mais terríveis descritos nas Escrituras. Cada um deles carrega mensagens profundas sobre justiça, escolhas e as consequências que moldam nossas vidas. E acredite, o último da lista é tão impactante que pode mudar completamente a forma como você vê essas histórias. Agora deixa eu te dar um aviso, esse não é um conteúdo qualquer. Então antes de começarmos, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo com reflexões como essa, que ampliam sua visão e te fazem pensar de um jeito diferente. E fica comigo até o final, porque o que você vai ouvir hoje não só vai te surpreender, como pode mudar completamente sua percepção sobre esses pecados e as lições que eles trazem. Vamos juntos descobrir essas histórias? Número 1. Os pecados de Sodoma e Gomorra. A história de Sodoma e Gomorra é talvez o exemplo mais emblemático de como a imoralidade sexual pode atrair o julgamento divino. Essas cidades eram conhecidas por práticas perversas que desafiavam completamente os valores estabelecidos por Deus. A visita dos anjos enviados para resgatar Ló e sua família revelou a extensão da corrupção moral. Homens da cidade tentaram violentá-los. Esse ato extremo foi a gota d'água que culminou na destruição completa das cidades com fogo e enxofre. O cenário deixado foi de desolação total, um aviso de que o pecado, especialmente em sua forma mais degradante, não passa despercebido. O que podemos aprender disso? Que nossas escolhas carregam consequências que podem impactar não apenas a nós, mas também aqueles ao nosso redor. Além disso, a fuga de Ló e sua família traz outra reflexão importante. A esposa de Ló, ao olhar para trás, foi transformada em uma estátua de sal. Este detalhe nos ensina sobre o perigo de não desapegarmos do passado, especialmente quando ele está repleto de escolhas erradas. Quantas vezes ficamos presos a erros antigos, incapazes de seguir em frente? A história de Sodoma e Gomorra nos lembra de que é vital abandonar o que nos corrompe para buscar um futuro melhor. Número 2. Abuso e vingança. O episódio da concubina do levita em Gibeá é uma das narrativas mais sombrias da Bíblia. Essa mulher foi entregue por seu companheiro a uma multidão violenta, que a abusou até a morte. O levita, tomado pela indignação, dividiu o corpo da mulher em 12 partes e as enviou às tribos de Israel como um grito de justiça. Isso desencadeou uma guerra civil que quase exterminou a tribo de Benjamim. O impacto desse pecado sexual foi devastador, demonstrando como o abuso pode destruir vidas e comunidades inteiras. A guerra que se seguiu também expõe a complexidade da justiça. Embora os culpados de Gibeá precisassem responder por seus atos, o desdobramento desse evento gerou uma violência ainda maior. Isso nos leva a refletir sobre como lidamos com o desejo de vingança. Será que ao tentar corrigir um erro, não acabamos criando outros problemas? A concubina do levita é um lembrete trágico de como a falta de respeito e compaixão pode levar a consequências inimagináveis. Número 3. Corrupção no sacerdócio. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, abusaram de sua posição de sacerdotes de maneiras que chocam até hoje. Eles tomavam partes das ofertas destinadas a Deus, desrespeitando o sagrado, e também exploravam sexualmente as mulheres que vinham ao tabernáculo. Essa corrupção desenfreada trouxe a ira divina não apenas sobre eles, mas sobre toda a linhagem de Eli. Deus enviou um profeta para anunciar que sua casa perderia a honra sacerdotal e que o tabernáculo seria envergonhado pela captura da Arca da Aliança pelos filisteus. Esse episódio nos desafia a refletir sobre como usamos as posições de poder e influência. Será que estamos liderando com integridade ou abusando da confiança das pessoas? A queda de Ofni e Finéias mostra que mais cedo ou mais tarde, o abuso de poder resulta em julgamento. Essa história também nos lembra que a liderança deve ser exercida com respeito e responsabilidade, especialmente em contextos espirituais. Número 4. Incesto entre as filhas de Ló. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló acreditaram que não havia mais homens para garantir a continuidade da linhagem familiar. Movidas pelo desespero, elas embebedaram o pai e tiveram relações com ele, resultando no nascimento de Moabe e Amon, ancestrais de povos que se tornariam inimigos de Israel. Esse relato é um exemplo claro de como decisões impulsivas e baseadas no medo podem gerar consequências duradouras e problemáticas. O ato das filhas de Ló foi motivado por uma visão limitada do futuro. Elas não consideraram outras possibilidades e agiram de forma precipitada.
Esse episódio nos alerta sobre os perigos de tomar decisões sem buscar orientação ou esperar por uma solução melhor. Quantas vezes, em momentos de crise, escolhemos atalhos que acabam nos prejudicando mais do que ajudando? A história das filhas de Ló nos encoraja a buscar sabedoria e paciência, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Número 5. Sedução e idolatria com moabitas. Quando Israel estava prestes a entrar na terra prometida, muitos homens israelitas caíram na tentação de se relacionar com mulheres moabitas. Esses relacionamentos não apenas envolveram imoralidade sexual, mas também levaram à idolatria, já que os homens começaram a adorar os deuses estrangeiros dessas mulheres. Essa combinação de luxúria e idolatria resultou em uma praga que matou 24.000 pessoas. Foi um episódio que deixou claro como o afastamento dos valores divinos pode trazer destruição. Esse episódio nos ensina a importância de vigilância espiritual. Pequenas concessões podem parecer inofensivas no início, mas frequentemente levam a grandes desvios. Será que estamos atentos às influências ao nosso redor? Estamos permitindo que hábitos ou relacionamentos nos afastem de nossos princípios? A queda de Israel com as mulheres moabitas é um lembrete poderoso de que é preciso manter o foco e a fidelidade aos nossos valores, mesmo em momentos de fraqueza. Número 6. Traição dentro da casa de Davi. Amnon, filho de Davi, cometeu um ato terrível ao violentar sua meia-irmã Tamar. Esse crime gerou uma onda de dor e revolta dentro da família real. Absalão, irmão de Tamar, ficou profundamente indignado e 2 anos depois, matou Amnon como forma de vingança. Esse ciclo de pecado e retribuição gerou divisões na casa de Davi, culminando em uma rebelião liderada por Absalão contra o próprio pai. A história de Amnon e Tamar é um lembrete de como o pecado sexual pode destruir laços familiares e gerar um efeito cascata de sofrimento. Quando não lidamos com os erros de forma justa e compassiva, abrimos caminho para que a dor se transforme em ressentimento e vingança. Esse episódio nos desafia a enfrentar as feridas familiares com coragem e buscar soluções que promovam a cura, em vez de perpetuar a destruição. Número 7. Prostituição sagrada em cultos pagãos. Uma prática especialmente intrigante e profundamente condenada na Bíblia era a prostituição sagrada nos cultos pagãos. Esses rituais envolviam relações sexuais como parte da adoração a deuses como Baal e Astarote. Homens e mulheres se envolviam nesses atos nos templos, acreditando que isso garantiria prosperidade e fertilidade. No entanto, a Bíblia denuncia essa prática como uma afronta direta à santidade de Deus e uma forma de idolatria disfarçada de religião. O perigo da prostituição sagrada está em como ela mistura espiritualidade com degradação moral, corrompendo tanto a fé quanto o comportamento humano. Esse pecado nos faz refletir sobre como, muitas vezes, justificamos escolhas erradas usando desculpas culturais ou religiosas. Será que estamos permitindo que influências externas distorçam nossos valores mais profundos? A história desses rituais pagãos é um chamado à vigilância, para que possamos discernir entre o que é verdadeiro e o que é apenas uma fachada para o erro. Os números associados a essas histórias são impressionantes. 24.000 pessoas morreram como resultado da idolatria com as mulheres moabitas. 2 cidades inteiras foram destruídas pelo julgamento de Deus em Sodoma e Gomorra. Apenas 600 homens da tribo de Benjamim sobreviveram à guerra civil em Gibeá. Esses números não são apenas estatísticas, eles representam vidas, famílias e comunidades que sofreram as consequências de escolhas erradas. Esses números nos lembram da gravidade do pecado e do impacto duradouro de nossas ações. Como podemos aprender com essas histórias para tomar melhores decisões em nossas próprias vidas? A resposta está em buscar sabedoria, refletir antes de agir e alinhar nossas escolhas aos valores que sabemos serem corretos. Que essas lições bíblicas sirvam como um guia para evitarmos os mesmos erros e vivermos de forma que honre a Deus e ao próximo. Que mensagem incrível, não é mesmo? Se essa palavra tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com seus irmãos, amigos e familiares. Leve essa bênção para mais pessoas. E aproveita para abençoar ainda mais. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus tem preparado para a sua vida. Aí tem mais. Já escolhemos um vídeo especial que aparecerá na sua tela agora. Clica e continua sendo abençoado. Que Deus te abençoe grandemente e até o próximo vídeo.